Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês da turma de Biofísica. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nosso assunto de hoje é bioenergética, na perspectiva da biofísica. Então, nesse sentido, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar da potência desempenhada por um organismo vivo em duas circunstâncias. Hoje nós vamos tratar da primeira, que é o chamado metabolismo basal, a taxa metabólica basal de determinados grupos de indivíduos animais, certo? Evidentemente que a gente vai tratar aqui do ponto de vista da biofísica, ou seja, nós vamos fazer uma análise das trocas de energia que o ser vivo vai fazer com o seu ambiente na perspectiva das leis da física, que são leis bem gerais e que se aplicam aos chamados sistemas termodinâmicos. Perfeito? Então vamos iniciar colocando um modelo para se analisar isso que os físicos utilizam. O modelo utilizado pelos físicos é a chamada rede de distribuição. Nessa imagem, que daqui a pouquinho vai fazer mais sentido para vocês, o que a gente percebe? Essa imagem é uma sequência, imagine vocês, por exemplo, de tubulações. Então, nós temos uma tubulação maior, que seria a entrada do nosso sistema, tubulações gradualmente de diâmetro menor e ramificações menores ainda, que vão para a extremidade do sistema. É assim que os físicos enxergam um sistema metabólico animal. Ou seja, é um sistema em que há distribuição. Distribuição de quê? Distribuição de nutrientes, distribuição de elementos que serão, obviamente, metabolizados e que vão gerar no processo energia e trocas de energia entre esse sistema, o animal, e o seu ambiente, seu envoltório, que fisicamente a gente chama de vizinhança. Então, no modelo físico matemático para abordar o metabolismo, essa é a ideia essencial. Bom, e essa relação de distribuição, como se aplica aos elementos fisiológicos concretamente? Veja lá. Esses elementos que estão representados por essa rede de distribuição são exatamente os vasos elásticos, dos maiores aos menores, começando, por exemplo, da aorta, outras grandes artérias, arteríolas e capilares. Portanto, na perspectiva da física e, obviamente, dos modelos matemáticos que a física utiliza, é dessa maneira que a gente vai enxergar a metabolização, o processo metabólico, como uma grande rede de distribuição composta por vasos elásticos, ou seja, condutores que têm elasticidade. E por esses condutores, nós vamos ter o fluxo de nutrientes, dos maiores para os menores. Então, medir a eficiência do sistema para fazer essa distribuição é que é o papel dos físicos para analisar o comportamento metabólico de um ser vivo. É tratar matematicamente esse processo de distribuição por essa rede, que vai dos vasos maiores até as arteríolas. É criar um modelo matemático para fazer esse tratamento. Isso foi feito, por exemplo, na década de 70. Diversos físicos e matemáticos se juntaram para fazer a modelização desse tipo de sistema. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma tese de doutorado defendida na UFMG, em que os detalhes matemáticos ligados a essa modelização estão apresentados lá de forma bastante didática. Se alguém tiver curiosidade, visite lá. É um texto muito completo e que mostra o resultado que já se havia conhecido desde a década de 1930. Um biólogo fisiologista suíço chamado Max Kleber analisou, lá na década de 30, essa rede de distribuição. Ele não fez modelo matemático, mas estabeleceu com medidas, com vários grupos animais, medidas experimentais pelo consumo de oxigênio, através de uma medida de volume de O2, ele chegou a certas conclusões que hoje são conhecidas como lei de Kleber, que é o que a gente vai apresentar na sequência. Qual foi o resultado do Kleber que esse modelo hoje matemático consegue explicar? Que existe uma relação direta entre a taxa metabólica específica
por quilograma de tecido animal, ou por grama, por alguma unidade de massa que você queira, em função da própria massa corporal do indivíduo. Então, se nós traçarmos um gráficozinho em que a gente tem massa corporal crescente em quilogramas, veja aí que eu coloquei para ilustrar, né? Um animal de pequeno porte, porte da nossa ordem de grandeza, e animal de grande porte. Se a gente fizer, então, as medidas do Kleiber para a taxa metabólica específica desses indivíduos e o modelo matemático baseado na rede de distribuição, vai ser possível ter uma relação funcional, uma função que descreva diretamente qual é o valor da taxa metabólica específica, TME, de cada um dos grandes grupos animais, em função da sua massa corporal em quilogramas. O resultado matemático disso é descrito por uma função semelhante a essa. Observe que do ratinho lá, de massa da ordem de gramas, passando pelo cão, chegando até o elefante, que tem ordem de tonelada, há um decréscimo da taxa metabólica específica. Vocês da biologia sabem muito bem que esses indivíduos desse porte têm uma taxa de metabolismo específica muito acelerada e muito maior do que um animal de porte centenas ou milhares de vezes maior que aquele. E matematicamente, o que aquele modelo de rede de distribuição nos trouxe? Nos trouxe uma relação matemática, que é essa que aparece aí. Veja lá. A taxa metabólica específica, que você pode contabilizar em quilocalorias, em quilojoules ou em watts, ou seja, a quantidade de energia demandada pelo organismo vivo para sobreviver numa condição sem estresse, sem nenhum estímulo externo, TME, é igual a K vezes M elevado a menos 0,25. Esse K é uma constante característica de cada grande grupo animal, como a gente vai ver daqui a pouquinho. M é exatamente a massa corporal do indivíduo em quilogramas. E esse expoente menos 0,25 é decorrente da efetividade da rede de distribuição que a gente apresentou mais cedo. Então, os cálculos indicam que o sistema é otimizado quando esse expoente é menos 0,25. Vejamos lá os valores de K. Os grupos animais em que essa lei de potência é válida são agrupados aqui na coluna, na primeira coluna, na coluna da esquerda, né? Então, temos lá os passeriformes, não passeriformes, mamíferos placentários, marsupiais e edentatas, répteis. Nesse caso, veja os valores de K. Os valores da constante que vão nos permitir calcular diretamente a taxa metabólica específica podem ser dados, por exemplo, em quilocaloria por dia por quilograma de tecido daquele indivíduo que você está analisando, né? Ou grama, se a gente fizer a conversão. Se quisermos em watts por quilograma, seria a unidade do sistema internacional, a gente faz a correspondência, né? Converte um valor em outro. Então, observe lá que para cada um desses grupos tem um valor de K correspondente. Então, passeriforme 129, 78. No nosso caso, estamos aqui no grupo dos placentários, esse valor da constante característica da lei metabólica de Kleiber é 70. Observe que os répteis, que têm, obviamente, como vocês sabem, um metabolismo muito mais lento pelos seus hábitos e suas necessidades, a gente tem um valor de K bem menor que os demais grupos, da ordem de 10. E aqui o correspondente em watts por quilograma. Vejamos dois exemplos contrastantes lá. Então, nós temos a relação geral, taxa metabólica específica, o valor da constante, que será a característica de cada grupo, como a gente mostrou, a massa do indivíduo que você está analisando, em quilogramas, elevado à potência menos 0,25. Vamos pegar dois exemplos extremos. Veja lá, o nosso camundongo silvestre, nosso ratinho silvestre, ele tem massa da ordem de gramas. Então, vamos considerar que ele tem massa igual a 20 gramas. Então, na relação de Kleiber, temos lá, TME igual a 3,40, lá na tabela, esse é o valor correspondente da constante no sistema internacional. Então, vamos trabalhar com watts por quilograma.
Então, 3,40, que é o valor da constante para os placentários, a massa desse indivíduo, 20 gramas, portanto, 0,020 quilogramas, elevado a menos 0,25. Esse cálculo, feito aí na sua calculadora, vai resultar em 9 watts por quilograma. Bom, mas o nosso ratinho não tem 1 quilograma de tecido. Então, a gente pode converter isso para miliwatts por grama, certo? Então, cada quilograma são 1.000 gramas, 1 watt dividido por 1.000 é milésimo de watt, tá? Então, para a gente ter uma ideia mais concreta, cada grama de tecido do ratinho tem que metabolizar uma potência de 9 miliwatts. Evidentemente que o interessante é comparar com outros grupos ou outros indivíduos de porte maior ou menor. Então, vejamos o outro extremo. No caso do elefante, vamos considerar um elefante que tem a massa de 3 toneladas, portanto, 3.000 quilogramas. Então, TME, constante é a mesma, também é placentário, 3,40. A massa, 3.000 quilogramas, elevado ao expoente comum, menos 0,25. Efetuando esse cálculo, veja lá, a taxa metabólica específica do elefante é 0,46 watts por quilograma. Veja que é muito, muito menor, de fato, do que aquilo que a gente supõe e vê dos hábitos animais, que do animal de porte, como o do camundongo. Caso a gente queira comparar exatamente por grama, temos lá. Esse valor será 0,46 miliwatts por grama. Então, a lei quantitativa da taxa metabólica de Kleiber, essa expressão matemática, permite que a gente tenha valores concretos sobre o metabolismo basal desses grupos animais e, com isso, determinados estudos podem ser facilitados. E vejam, lá no comecinho, a base é físico-matemática. E a natureza provou que essa rede de distribuição é mais eficiente para todos os grandes grupos se o expoente for menos 0,25. Então é isso, pessoal. Agora é hora de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal. Até a próxima aula e bons estudos!